tossindo antes para garantir, né, que a tosse não venha na hora de falar. Ela trouxe o computador aqui, então. Trouxe. Tem que ver que amor o brinde que ela deu ali. Imagina. Depois eu te mostro. Ela quem, né? Boa tarde. Está no ar o Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindas e vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e holísticas. Este campo das terapias complementares que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. Terapia do Dia é uma produção da Lude Comunicação e tem um oferecimento de Sala Terapêutica. Apresentação Letícia Wolff e André Pares. Mesa de som Mari Move. Os contatos aqui com o programa, com as terapeutas, com os terapeutas, podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio, que é 51 996 53 7474. 51 996 53 7474. Nós estamos ao vivo pela Rádio Supersônica, que pode ser escutada na web, procurar ali o endereço www.radiosupersonica, e tem também o aplicativo da rádio. E estamos ao vivo na live do Facebook da rádio. Vai no Facebook, procura Rádio Supersônica e estamos lá aparecendo aqui ao vivo na Rádio Supersônica. Enviem suas perguntas, suas participações, tanto pelo WhatsApp quanto pelos comentários da live no Facebook. Estamos muito contentes por estar na segunda temporada do programa. Nessa parceria da Sala Terapêutica com a Rádio Supersônica e produção da Lude Comunicação. E com a participação dessas terapeutas e desse terapeuta ilustres, que são referências em suas áreas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo, terapeuta Verônica Pinheiro, terapeuta Delcino Magalhães, terapeuta Adriana Filkenstein. Então, estamos no terceiro programa dessa segunda edição. Adriana, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, pessoal. Aqui estamos de novo, né? Estamos de novo. Hoje é minha última, né? Porque na próxima eu já estou indo para Brasília para dar um curso de Kabbalah e fazer atendimento. Que pena e que legal. Mas voltaremos em março. Oba! Ó, já tem um anúncio. Oba! Hein? Uhum. Que legal, então vamos aproveitar bastante hoje. Várias histórias. Com certeza, muitas histórias. São muitos anos, né? Preparem-se. Inclusive, nós já temos vários terapeutas querendo participar do programa. É provável que tenhamos que fazer 2 programas por semana, porque a fila está grande. Uma reunião muito séria com a rádio. Tem que ter umas negociações sérias aí. Delcino, bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez, estamos aqui. Sempre um prazer. Legal. Verônica? Boa tarde, tudo de boa. E o pessoal que assiste aí, ó, agora tá vendo de frente a pessoa aqui, né? Que legal, né? Brilha prosperidade, né? Prazer estar aqui, né? Gratidão por tudo, né? E vindo correndo, né? Da Zona Sul, né? Direto da tristeza para a Zona Norte. Vamos localizar o pessoal então, né? Primeiro, de frente para a câmera, porque quem não está vendo a live, as cadeiras giram por causa da câmera, né? Da live do Facebook. Chegando correndo, porque abriu a live, a Verônica chegou correndo aqui. Quem estava na live viu a pessoa chegando correndo, ajeitando nas bolsas e tudo. E na Zona Sul, porque tu mora do outro lado da cidade. Porque o meu espaço, além de eu morar no extremo sul da cidade, eu moro no Belém Novo Lamy, né, bem ali perto do Beco da Vitória, quem conhece aqueles lados sabe. E tem um espaço terapêutico, né, na José Gomes, esquina com a Otto Niemeyer, quase perto do Zafra, da Praça da Tristeza, a famosa Praça da Tristeza. Então, é de um extremo ao outro, de norte a sul, literalmente. Quem está em Porto Alegre se localizou, quem não está em Porto Alegre vai se localizar em breve nos canais que a gente já vai passar. Verônica, só uma pergunta antes da gente iniciar a rodada aqui a Adriana vai fazer o centramento, né? Em seguida. Só pode responder sim ou não, tá? Era a comemoração do teu aniversário e a promessa era parar de beber alguma coisa. Sim ou não? Sim, muito bem. Era só essa resposta que a gente precisava por enquanto. Sim. No ar, ele perguntou no ar. Então, sacanagem. Adriana, podemos começar com um centramento teu? Podemos então, vamos sim, lá, devemos. Concentrem-se, pessoal. Pedir para que vocês possam
ficar bem relaxados, bem confortáveis, aonde vocês estiverem, sentados, apenas descruzar pernas e braços. Inspira profundamente, solta o ar pelo nariz ou pela boca, onde tu te sente mais confortável. Novamente inspira tranquilamente, profundamente, e soltando o ar. Vai sentindo teus pés, vai sentindo tuas pernas, vai relaxando o teu quadril, relaxando o teu tronco. Relaxa teus ombros, teus braços, tuas mãos, relaxa teu pescoço e tua cabeça. Eleva teu pensamento à luz infinita, ao Ein Sof Or, tirando todos os pensamentos da mente, todas as imagens e todas as sensações, apenas observando nada. Inspira e expira, vai sentindo tua cabeça, deixa teu coração relaxar, tua mente também estar bem relaxada. Inspira e expira, vai sentindo o teu pescoço, sente todo o teu lado direito e sente todo o teu lado esquerdo. E sente uma luz da cabeça até teus pés, passando pelo centro do teu corpo. Vai sentindo teus ombros, teus braços, tuas mãos, vai sentindo o teu tronco, sentindo o teu quadril, sentindo tuas coxas, joelhos, sentindo as pernas, sentindo teus pés no chão, vagarosamente, no teu tempo, tu pode ir abrindo os teus olhos. Todo mundo respirando. Muito bem, abrindo os olhos, os ouvidos. E vamos lá, nessa viagem que é a Terapia do Dia, aqui pela Rádio Supersônica, que está em recesso, né, Mari? Mas como Terapia do Dia, os ouvintes não param de pedir, e as lives são milhares de visualizações, a gente está aqui em janeiro fazendo terapia. Literalmente milhares, tu não está brincando, né, André? Não, estou brincando, só na live do Facebook são milhares. Imagina os ouvintes do mundo todo. Com as cabeças. Ela coçou a cabeça, assim, tipo assim, gente. Daqui a pouco... Não, o terapeuta tem uma peculiaridade, né? Que nem psicólogo, né? Tudo analisa. Quer dizer que tu está nos analisando sempre. Aqui. Eu só não sou indiscreta de comentar, mas não tive como agora escapar, tu teve que comentar, né? Não tive como escapar, foi instantâneo. Tá tique. Falando nisso, estamos com a presença do Bento também no auditório aqui da Rádio Supersônica, né? Que está virando encontro holístico. Então tá ali, o Bento deve estar aparecendo na live. Se estiver aparecendo, dá uma banada aí, Bento. A Valéria estava conosco também. Um beijo para a Valéria. Ela veio também assistir o programa semana passada. Muito bem, hoje deve ser então um encontro de histórias. Na temporada passada, né, o programa de histórias foi muito legal. Tivemos a história do Delcino, que estava aqui, contou a sua história. O Gustavo Constelador contou a sua história. O Ney, com a sua eletroquântica, contou a sua história. Foi muito emocionante. Fizemos terapia do campo do pensamento porque ele se emocionava com a história, né? Sim, ele comentou que não ia conseguir terminar a história de tanta emoção, e nós começamos aqui ao vivo praticar a terapia do campo do pensamento, e ele conseguiu ir com a história até o fim, nós todas as lágrimas, mas ele conseguiu. E uma ouvinte muito querida também, a Vânia, ela disse que depois que ouviu as nossas histórias de como nos tornamos terapeutas, ela decidiu bater o martelo e escolheu ser terapeuta. Depois das nossas... Então, é um marco no programa. Então, a Adriana, Delcino e Verônica que contarão suas histórias, olha quanta responsabilidade, né? Com certeza, né? Adriana, como chegastes a estar onde está hoje, a ser o que é hoje? Pois é, a caminhada sempre é longa, né? E acaba sempre passando por outros caminhos, os caminhos comuns. Hoje, tu escolheu um caminho para ser terapeuta, para trabalhar com astrologia, ganhar vida com isso, como tarólogo, astrólogo, ou no meu caso, sendo professora de Kabbalah, é algo, eu diria que aceitável, mais fácil
Mas quando eu comecei, uau, né? Primeiro a coragem de poder tomar a decisão. Tá? Então, a primeira coisa eu sou formada como médica veterinária, mas na minha história, o universo esotérico místico começou muito cedo, começou muito jovem, criança mesmo, quando eu escrevia poesias para Deus. E tinha uma comunicação, né? Porque dentro da própria cultura judaica, eu venho de uma família conservadora, e nós temos uma tradição espiritual, uma tradição religiosa, né? Então, a presença divina, a presença de Deus é constante. Nós estamos acostumados durante o ano todo a nos conectar com muitas chamadas festas, que são rituais de lembranças, rituais que são descritos dentro da Torá, do Pentateuco. Então, a gente tem uma vida dentro da própria cultura, dentro da própria tradição, que vai criando toda uma educação, isso faz parte da espiritualidade. Esse é o grande diferencial, na verdade, é que para nós não existe separação entre matéria, dinheiro, o mundo físico, vida aqui e agora, e o mundo da divindade, o mundo das leis espirituais. Na verdade, as leis são feitas para serem aplicadas aqui, foram feitas por Deus. A própria divindade, o objetivo é que a gente manifeste ele aqui. Então, e através de tecnologia, através de desenvolvimento, através do melhoramento da vida como um todo, independente do que as pessoas possam acreditar ou não. Tanto faz. Tem várias... Os caminhos são muitos. Né? Então, isso já fazia parte das questões da tradição. Quando meu avô faleceu, a família acabou se dispersando, porque isso nos une muito. Toda a família, a gente tem muitos encontros durante o ano. Enquanto, às vezes, eu vi como professora de Kabbalah alunos que são católicos, e eles ficavam muito mal perto do Natal, e eu comecei a ensinar os alunos de que era maravilhoso, era um momento magnífico de união entre as famílias, porque a gente tem muitas reuniões de família durante todo o ano, e a gente só tem sempre muitas lembranças muito boas, né? São momentos em que se cozinha muito. A tradição da mesa, a gente diz que a tradição judaica, dentro do seu universo místico, a gente chama de tradição oral. E a tradição oral, como uma busca de sabedoria e conhecimento, acabou se tornando a tradição oral da mesa, de comer. Então, se come muito, eu diria assim, dentro da própria religião judaica, porque os alimentos têm toda uma conexão com eles, não existem oferendas, mas tu come. A oferenda é para ti ou para os teus convidados, porque nos é uma obrigação sempre convidar outras pessoas para participar de todas as nossas festas, né, religiosas. E quando meu avô faleceu, e a gente ficou um tempo disperso, eu, na verdade, comecei a reunir essa família, e eu comecei, então, a tomar a liderança religiosa, entre aspas, da família, e a manter a tradição. A partir daí, isso faz parte, eu acho que, do ser humano, né, a busca de quem eu sou. Isso faz um pouco parte de todo o judeu. Todo judeu tem essa pergunta. O que é ser judeu? Porque a gente carrega toda uma história, às vezes difícil, pesada, que tem muitas perguntas, pouquíssimas respostas. Então, é muito difícil que tu não vá em busca disso. E aí, o misticismo já fazia parte da minha história desde muito nova. E, mesmo assim, fui fazer a veterinária, por adorar animais, fiz. Durante a época da veterinária, eu tive que largar tudo, eu mexia com arte, eu tive que largar, porque aí tu tem que te dedicar, né, 100%. Mas teve um período, eu peguei muitos períodos de greve da URGS, então a gente chegou a ter um ano inteiro quase de greve. Né? Eu fiz uma pastral de todo mundo. Eu fiz uma pastral da faculdade inteira de veterinária. Né? E aí, eu brinco, né? Na época estava começando o Paulo Coelho, e aí eu comecei, e eu era uma das poucas que gostava de galinha, e eu me formei como patologista aviária, né? E aí eu conto o meu apelido, né? Aí eu fui apelidada de Adriana Galinha, porque eu seria a futura Paulo Coelho. Então eu era Adriana Galinha. Boa, Melida. Eu, como tenho um respeito e adoro galinha, para mim podia chamar. Às vezes você me chamava de Adriana Perua. E aí ia. O pessoal da veterinária é cheio de criatividade. Muito criativo. E aí eu já tinha essa fama desse universo mais místico, né? E aos pouquinhos foi entrando o tarô, foi entrando outras ferramentas, né, de autoconhecimento. Mas aí teve um momento, realmente, nos últimos anos, que eu tinha que largar tudo, porque eu tinha que me dedicar 100% à veterinária, né? Eu me formei, eu trabalhei anos como veterinária, trabalhei muito dentro da área comercial,
E antes, ainda dentro da área médica, eu comecei já a trazer e a pensar muito nas questões hoje, e que hoje está em voga, e está se abrindo muito dentro da medicina veterinária, que é a veterinária sistêmica. Então, na época, eu já trabalhei já com florais, já começava ali um pouquinho de homeopatia, então já se pensava de outra forma, já fazia mapa astral de animais, para acompanhar diversas formas. E aí eu acabei, meu último trabalho, eu trabalhei em várias áreas dentro da veterinária, meu último trabalho na veterinária foi na área comercial, foi onde, na verdade, ali a vida, literalmente, enquanto eu estava andando para frente, vinha um caminhão contrário. Na verdade, eu não estava andando para frente, o caminhão que estava andando para frente, e eu estava andando para o lado errado. E o caminhão passou por cima de mim. Então, assim, nenhum caminhão, não houve nenhum acidente automobilístico, mas é uma metáfora, e eu tive uma doença muito grave. E eu estava trabalhando numa empresa, eu estava doente, e eu segui trabalhando. Eu disse, não, tem feira, tem que ir na feira do leite, tem que ir na outra feira, tem que vender os produtos. Então, foi bem complicado. Quando eu cheguei no médico, ele pegou e eu disse assim, tu agora precisa ficar em casa de cama. Aí eu fiquei em casa de cama, não melhorei, piorei, fui para o hospital, e aí eu vivi 40 dias no hospital. Nesses 40 dias, eu sofri retocolite ulcerativa crônica, mas, junto com isso, haviam acidentes que iam acontecendo no hospital. Aí teve uma hora que eu pedi para uma colega, uma amiga, me traz meu mapa astral. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo. Eu já era astróloga, comecei muito cedo a ser astróloga. E aí foi muito louco, porque, além de médica, eu, como astróloga, eu sabia tudo o que estava acontecendo, e eu sabia dos acidentes que eu ainda viria a ter ali, porque depois que tu está mal, tu não tem mais força, tu não consegue muito te trabalhar, tu está num limite, tu está num limite de consciência, porque tu quase não dorme, tu visualiza milhões de coisas, as pessoas falando milhões de coisas, e tu está muito alerta. Muitas coisas estranhas começaram a acontecer no meu quarto. Tipo, os enfermeiros do Hospital Mãe de Deus adoravam fazer reunião no meu quarto. Tipo assim, oi, quer me deixar? Eles gostavam de ficar ali, eles diziam, tem uma energia diferente aqui. Aí vinha aquela amiga espírita que dizia, tu escolheu passar por isso, e tu tinha vontade de pegar, traz uma bomba, vamos jogar nessa pessoa, porque não é hora para dizer isso. Tu aprende até, não é hora. A pessoa está super mal, vai lá ajudar, não vai lá dizer, tu escolheu passar por essa dor. Depois que tu tem consciência, mesmo quando tu tem consciência e tu passa ainda por dores, tu também não quer ouvir muito essa fala, porque ela não te agrega em nada e não te ajuda a sair daquele lugar. Aos pouquinhos as coisas foram piorando dentro do hospital, eu cheguei a ter um momento de despedida, de poder me despedir dos meus pais, porque eu cheguei a ter um acidente causado pelo médico. E aí eu disse, bem, já não estou mais sentindo o meu corpo, já estou tendo outra consciência. Aí eu fui levada para a UTI. E na UTI eu tive experiências muito legais, e de falas muito claras. Eu não cheguei a ver a luz, porque eu não cheguei no nível da luz. Tudo foi antes. Mas, para mim, foi muito claro. E tinha sempre o padre que ia me visitar, ele sabia que era judia, ele sempre fazia bênçãos judaicas. E a gente, uma vez, ele foi na UTI, a gente conversou muito. E, quando ele saiu, ficou alguém. E esse alguém no plano espiritual. E, a partir daí, eu comecei a ter visões de tudo que eu poderia fazer da minha vida. Esses dias na UTI, basicamente, eu era a única pessoa acordada dentro da UTI. Também os enfermeiros da UTI adoravam ficar no meu box. Eu, tipo assim, oi. Aí me ligavam, olha, te ligou um conhecido, agora esqueci, ele já é falecido, tem uma casa espírita com o nome dele. Lacerda? O doutor, não. Daqui a pouco me veio o nome, ele é famoso. E aí ela vinha me dizer, ele te ligou, queria saber como é que está. Aí eu comecei a rir, tu sabe que ele está morto? E ali eu comecei a ter visões. E essas vozes que conversavam comigo, e eu conversava com elas, sobre o que se eu queria realmente continuar, eu queria ir embora. E aí me disseram, olha, se tu for continuar, tu vai fazer isso. E aí foi me mostrado o que eu ia fazer.
Mas me disseram, olha, se vai continuar, tu vai ter que ter um tempo para poder recuperar teu corpo físico. Eu disse, está tudo bem, eu quero continuar. Para fazer esse trabalho, eu quero continuar. No dia seguinte, eu olhei para cima na UTI, eu cheio de aparelhos. Começou a pingar água da luz. Imagina, numa UTI. Se eu ia morrer, óbvio, eletrocutada. Aí eu chamei a enfermeira e disse, olha, o que eles fizeram? Me desligaram todos os aparelhos de mim. Eu fiquei lá no meio do box, pingando na escuridão. Sem nenhum aparelho, sem nada, sem ar-condicionado, nada. E era inverno, era muito frio, e eu tinha muitas febres. E eles disseram, não, mas tu tem que ficar com o quarto bem aberto, porque tu tem que perder temperatura. Então, houveram alguns sofrimentos, assim, ó. E aí, acho que no dia seguinte, o médico entrou e disse assim, eu vou te dar alta. Eu disse, como assim me dá alta? Né? Eu não estou bem. Ele disse, não, te levanta um pouco, tu vai ver que tu é a única pessoa que está realmente bem aqui dentro. Ele me deu alta. Em 3 dias, eu não caminhava. Eu não saía da cama, porque eu não tinha condições. Eu fisicamente não tinha... Em 3 dias, eu me recupero. Em 3 dias, eu volto para minha casa, com muito para recuperar. Então, eu fiz depois uma recuperação longa na minha casa, com fisioterapia durante muito tempo. Mas, nessa recuperação, foi imediato. Eu queria saber mais daquilo que eu tinha vivenciado e por que, tão jovem, eu tinha passado por uma situação tão extrema, né, e tinha sobrevivido, quando outras pessoas no meu lugar não teriam sobrevivido. Aí eu já estava um pouco melhor, eu decidi, eu quero fazer alguns cursos, eu fui fazer coordenação de grupos no CEAPEG, eu comecei, então, a investir dentro da área da psicologia, que eu sempre gostei muito. E aí, na aula, uma vez uma aluna pega e se vira... Eu contei minha história, ela disse assim, o povo judeu ficou 40 anos no deserto. Tu ficou 40 dias no hospital, né? E aquilo ali, eu voltei para casa com aquela questão e disse, só a Cabala vai me trazer a resposta. A partir dali, começou a surgir, eu fui em livraria, eu comecei atrás, simplesmente para mim surgia. Era muito louco, que as coisas surgiam para mim. As outras pessoas não enxergavam o que eu enxergava, até de livros, de informação. E aí eu comecei a me dedicar, eu estava ainda me recuperando, não podia voltar a trabalhar. Comecei a me dedicar da manhã à noite, né? E aí, enfim, foi indo. Depois de uns 6 meses, eu me sentei um dia na cama e ouvi uma voz dizendo, vai dar aula de Cabala. E eu, vai dar aula de Cabala. E eu disse, então tá, eu vou dar aula de Cabala. Nesse meio tempo, eu vou participar de um lugar em especial, um lugar com curas espirituais, e a única coisa que eu vou buscar, curas por vários meios, por vários lugares, né? Eu tinha perdido partes do meu corpo, eu tinha um futuro que a medicina humana me dava como sendo assim, muito ruim. Eu estava passando por uma experiência, uma doença que em Porto Alegre não era comum. E os médicos não tinham ainda feito nenhum tipo de cirurgia como aquela, que eu ia fazer, que era uma reconstrução, né, abdominal, intestinal. Eu fiquei ileostomizada durante muitos anos, usando bolsinhas, né? Então, eu percorria médicos no Brasil, já estava meio que indo embora, achando que eu ia ter que ir para os Estados Unidos. Né? E aí, na verdade, ao mesmo tempo, eu também ouvi de um médico, procura todas as formas de curas que tu puder achar. Né? E eu entendi o recado. Né? E aí eu fui atrás dos grandes médiums desse país. E quando eu comecei a ver os trabalhos desses médiums, eu lembro que ele mandava passar várias vezes, porque todas as vezes ele me perguntava, o que tu quer? Eu disse, eu quero fazer o que tu faz. Aí ele mandava passar de novo, o que tu quer? Eu quero fazer o que tu faz. Eu estava tão impressionada com esse processo, com uma outra forma de curar, né? De fazer as pessoas conhecerem a saúde sem depender de dinheiro, sem depender de fila, sem depender de uma medicina que era tão restrita, e restrita em vários sentidos, né? E que, no fundo, muitas vezes, que tu olha é o que vai te levar para a morte, né? Não vai te levar para a saúde. A medicina não trabalha muito com a questão da saúde, no sentido de, vamos pensar na saúde. E as pessoas não pensam assim também. As pessoas mudaram. Hoje pensam mais assim. Hoje as pessoas pensam em saúde, desesperadamente. E ainda acho que ainda não está no ideal, porque ainda não chegamos aonde... Tá? E, a partir dali, então, uma hora eu me dei conta, disse, não tem que pedir pela minha saúde, né?
E a partir dali, então, eu ouvi essa voz me falar. Uma semana depois eu encontro o rabino Newton Bonder, converso muito com eles. Eu também já tinha passado por vários rabinos no Brasil todo, conversando com eles, pedindo autorização para dar aula. E era uma coisa muito impressionante. Eu era a primeira mulher que não era religiosa, que estava e menina. Eu tinha 30 anos, tá? Pedindo para dar aula de uma coisa que sempre foi muito fechada no círculo masculino, e que a tradição toda da comunidade, a tradição das pessoas com relação a Kabbalah, viam a Kabbalah como uma coisa muito perigosa e muito fechada, que enlouquecia as pessoas. E eu não quis saber. Eu simplesmente dizia, chega, não vai enlouquecer. E aí eu peitei, um dia eu cheguei em casa e disse para meus pais, eu quero viver de Kabbalah e de astrologia. Eles ficaram em estado de choque. A partir daí eu passei durante um bom tempo tendo muitos problemas. Primeiro, por ser mulher, em vários lugares. Pessoas que batiam na casa dos meus pais dizendo que era para que eu largasse a Kabbalah, que era muito perigoso. Depois, tinha essa coisa quando eu comecei a aparecer muito na mídia, porque logo eu fui para a mídia, logo se tornou uma coisa... E quando eu chegava nos lugares para dar palestra, eu chegava às vezes de boné, bem moleca. Eu fazia de propósito. E era meu jeito. Eu era muito moleca. E aí as pessoas levavam um choque, porque pensavam, uma pessoa dando aula de Kabbalah deve ser uma senhora de 200 anos. Chegava uma menina. Quantos anos tu tinha, Adriana? 30. Tudo foi entre os 29, o retorno de Saturno para mim foi, vai lá, volta para o teu lugar. E aí eu tinha que enfrentar as caras, as pessoas que batiam de frente, que me testavam. Eu achava... E eu nunca levei para casa. Eu nunca levei para casa. Eu sempre... discutiu comigo? Então nós vamos ter... Calma. Vai ter um momento em que eu vou te conquistar. E, normalmente, aí eu começava a contar minha história. E aí as pessoas, começavam a ter mais respeito. Então, foi uma conquista de respeito, foi uma conquista de aprender a dar aula, porque, quando tu dá aula de Kabbalah, as pessoas se enganam, achar que Kabbalah é uma coisa que tu pega livro e tu vai lá, monta a tua aula e dá aula. Kabbalah é uma palavra hebraica que significa recebimento. É um estudo e é uma aprendizagem, uma vivência que te ensina a receber a própria vida. Mas ela é recebimento. Tu aprende a receber também, em termos espirituais. Então, eu também aprendi a entrar num outro estado de consciência para poder dar aula, e que hoje eu faço isso. Então, a Mari já foi minha aluna, sabe, que é só me colocar ali para dar aula, que simplesmente vem. Eu já tive situações que eu fui para um retiro e esqueci todo o material. E o pessoal me olhou e disse assim, agora sim vai ser bom. E eu desespero, e agora? E realmente, não preciso me preocupar. Mas tu tem que ter essa conexão, tem que manter a conexão, a gente vai aprendendo a manter essa conexão. E aí foi uma construção, onde tu vai aprendendo a lidar com as pessoas, e onde eu posso dizer que o meu destino é dar aulas de Kabbalah? Não, é um talento. O destino foi sempre aprender a lidar com as pessoas. E isso é que eu tinha que aprender, porque era a parte mais difícil. As pessoas que te peitam, a vaidade, o orgulho, as pessoas que dizem na tua cara, isso está errado. Como está errado? Eu estou aqui representando um conhecimento milenário e está me dizendo que está errado. Então, ouvi de tudo, vivenciei coisas, eu dando aula, de repente as velas estavam acesas dentro da aula, pegavam fogo, sabe? Porque tinha aqueles acontecimentos estranhos, ou as coisas se ligavam, se desligavam, batidas em portas e não tinha ninguém, e muitas coisas. A escola de Kabbalah sempre foi uma grande escola, e uma grande escola para mim. Então, a vida se tornou muito intensa a partir da Kabbalah. E, óbvio, um dia eu me dei conta que o meu primeiro curso foi um curso de 10 aulas que eu fiz na sinagoga. Numa sinagoga, eu fazia no horário de domingo, às 6 da tarde, na hora que tocava o sino da igreja, porque do lado tinha uma igreja, ainda tem, e era muito legal aquilo ali, tinha 50 alunos, então, para a época, puxa, era um curso que estava, super lotado. A minha tia ia fazer e ela dava umas dormidas na aula, Depois ela acordava e ia jantar lá na casa dos meus pais, ela dizia... Eu vi o Rubem lá. Tia, o Rubem já faleceu faz tempo. Então,
Eu sempre digo que dentro da aula, quando tu não tem as cadeiras completas, na verdade elas estão completas por outros alunos que a gente não está vendo, né? Então, eu também fui aprendendo muito a lidar com algo que não está escrito nos livros, que é a realidade espiritual, que ela é uma realidade muito complexa de lidar, porque ela é invisível. E ela é cheia de tramóias, porque existem muitas coisas que não são muito do bem, do bom. Não existe, a Cabala não é uma linha do pensamento do tipo bonzinho. Na verdade, a gente tem uma frase maior que é: você veio ao mundo para ser melhor e não para ser bonzinho. Quando as pessoas todas chegam para ter aula de Cabala com esse padrão. Eu vim ser boazinha. Não, querida, boazinha é a última coisa que eu quero que meu aluno seja. Mas e qual é o perfil dos teus alunos? Para quem é a Cabala? Quem é que costuma buscar esse conhecimento? A Cabala, ela é aberta, é muito legal, porque a história toda desses 27 anos é que, no início, as pessoas batiam na porta e eram pessoas muito ligadas. Aqui em Porto Alegre é muito grande o número de grupos esotéricos, né? Esotéricos mesmo, bem fechados, né? Batiam e só queriam trabalhos de Cabala. Então, entendiam que Cabala era coisa de trabalho de magia, né? E eu olho, meu Deus, as pessoas não estão entendendo. A Cabala, ela foi, na verdade, entrando e fazendo parte desse despertar da própria sociedade, quando, então, eu fui tendo alunos. Óbvio que a maioria dos alunos não são judeus, a Cabala é universal, ela não é um conhecimento fechado ao judaísmo. As pessoas têm uma fantasia, acham que todos os judeus conhecem Cabala. Não, a maioria dos judeus carregam essa visão de que é perigoso, que não se interessa. A Cabala exige certas posturas, exige uma certa visão espiritual, que nem sempre as pessoas querem. As duas pessoas estão tão inseridas na matéria que para elas é muito difícil. E mesmo com toda a religiosidade, elas não têm uma oitava acima que não conseguem atingir, não conseguem pegar, né? Então, eu já tive adolescente, já tive criança de aluno, tenho gente de terceira idade. É muito difícil eu te dizer, é muito aberto. Perfil. Eu já tive um aluno que era gari. Então, assim, é aberto para todas as pessoas, porque o meu trabalho é traduzir para uma linguagem para que as pessoas entendam. E, às vezes, ela pode... Tá. Veio uma pergunta aqui da Mari. Com a Madonna. Uhum. Tá. Teve. Tá, só deixa eu... Porque a gente fica ouvindo, mas já passou da 1h30. Então, vamos fazer assim, quem sabe, né? Fica a pergunta da Madonna ali, que é a pergunta do público. Mas antes de acabar o programa, essa pergunta já estava programada, né? Quem são as pessoas que procuram? Então, a gente toma um fôlego da história da Adriana, que a gente acompanhou assim intensamente. Essa história de quase morte é muita intensidade, né? E eu conheço um pouco da história do Delcino, eu sei que tem algo também de... né? Algo que vem um pouco além. Então, vamos fazer a rodada que o Delcino conta um pouco da história, Verônica, e depois a gente vai para as características e retoma o boom da Madonna, pode ser, Mari? Só deixa eu fazer o serviço aqui, Delcino. Estamos na Rádio Supersônica, Terapia do Dia. Os programas das histórias a gente fica assim meio enebriado, né? Então, teve a história da Adriana, professora de Cabala, ou Cabalá. Cabalá, né? O correto em hebraico é Cabalá. Cabalá. Mas se tu chegar na Argentina, é Cábala. Então. E aí na América toda do Sul, América do Norte, também uma parte é Cabalá. Então tá. Tá tudo certo. Médica veterinária de formação e contou a história de como ela hoje é professora reconhecida de Cabalá. Estamos com a Vânia, com a Vilma, com a Queca e mais várias pessoas na audiência. Delcino, como chegaste a ser esse terapeuta que és? Bem, eu vou resumir, sintetizar, né? Porque, e até vou indicar, eu tenho dois vídeos já que eu 2 vídeos, canal Lude Comunicação, Lude. Isto. Vídeos nos quais, um deles é uma palestra, né? Isso. Nos quais tu conta lá. Onde eu falo sobre isso. No YouTube. Isso. Mas, assim, resumindo, desde muito pequeno, e hoje eu falo nas minhas palestras sobre isso, amanhã, inclusive, eu tenho uma palestra para um grupo de estudantes lá em Montenegro, de 2 horas, onde a gente vai falar sobre isso. Sobre propósito, né? O que a gente faz aqui, o que a gente veio fazer aqui. E desde muito cedo, eu sempre afirmo isso, vou contar a minha história. Eu recebia sinais. Eu tenho alguns flashes, assim, por exemplo, eu lembro quando eu nasci, eu tenho lembrança da minha mãe, eu no berço, a minha avó preparando antes de eu chegar, todas essas coisas assim, que meio maluca, né? Que alguns dizem que é porque
alguém me falou, mas eu não lembro se alguém falou, mas tudo bem, mas eu lembro. Eu no berço, muita chuva, setembro, chuvarada, casa de chão, chão batido, aquela história toda. A minha mãe sofrendo lá, não sabia se ia, rezando para poder criar os filhos. E, bom, depois passou outras fases bem pontuais que eu também me lembro. Tinha 2 anos, eu caí num açude, quase morri afogado. E me lembro direitinho da cena, parece que eu estou vendo lá. O cachorro pechou em mim e eu caí. Entendeu? E depois eu tenho muito medo da água. Hoje eu entro na água, sei nadar, tudo, mas entendeu? Quando eu estou na água eu lembro disso. Tem essa conexão. Né? Depois com outras situações, com 11 anos, com 7 anos, essa é interessante. Eu estava na escola e perguntaram para mim a idade do nosso pai, né? E todo mundo falando e meus irmãos não falaram a idade do meu pai. E eu respondi, não, meu pai tem 54 anos. E aí ficaram rindo, ficaram um clima meio estranho, né? E aí, quando eu cheguei em casa, aí os outros irmãos disseram, não, acho que não sei, ninguém sabia. Quando eu cheguei em casa, contaram para minha mãe, né? E ela me xingou, como é que tu vai falar coisa que tu não sabe? Mas como eu não sei? Meu pai tem 54 anos, eu sei. Aí naquele dia eu descobri que meu pai não era meu pai. Entendeu? Meu pai era outra pessoa e eu achava... E aí, depois eu descobri por osmose. E aí, com 11 anos, aí acho que foi o mais grave. Com 11 anos, minha mãe me chamou e disse, olha, tem uma família interessada por uma criança aí, e tu foi escolhido, me deram para uma família mais abastada, mais em condições. E aí eu não queria ir, né? Não quero, eu moro aqui. Não, mas vai ser melhor para ti. Me doaram. Não foi negociado, foi doado. Ainda bem. Aí depois, eu fiquei 1 ano e pouco lá, depois eu voltei, entendeu? E aquilo muito conflito, né? Porque aquele ano que eu fiquei lá, eu tinha tudo. É uma família rica, andava de carro, na época era uma coisa mágica, né? Mas a minha família estava lá, né? Eu queria voltar. Tanto é que eu fugi e voltei depois, 1 ano e pouco. Aí me chamavam de louco. E aí eu passei a sofrer bullying da minha família porque tu não ficou lá, tu é burro, entendeu? Agora tu tem que trabalhar aqui, tu tem que... E aí com 13, 14 anos eu surtei. Aí eu surtei de vez, não conseguia trabalhar, não conseguia. Me levar num médico e o médico, aquele curandeiro. E ele disse que eu não podia trabalhar, que eu era diferente, que eu tinha que estudar. Aí me mandaram para a cidade e aí começou a minha trajetória. Né? Comecei a estudar, muita crise, muito medo, muito pânico, muito pavor. Eu via coisas, eu vinha coisas diferentes. Entendeu? E aí me dizia que eu era anormal. Mas apesar dessa turbulência toda, eu cresci, casei cedo e tive uma vida razoável, montei uma família e depois eu fui trabalhar uma boa empresa, tive um bom emprego e com 40 anos eu resolvi voltar a estudar. Aí eu fiz filosofia, me formei em filosofia, nessa história da filosofia, para resumir rapidinho, para não me alongar muito, o meu chefe pediu para mim arrumar fazer faculdade para poder me dar promoção. E, então tá, vou fazer. Aí fui na faculdade, procurei, olhei, é isso aqui que eu quero. E aí voltei para ele e disse, estou matriculado na faculdade, queria a promoção. Ele olhou, filosofia? Tu tá louco. Não vai ganhar promoção. Petroquímica não ganha promoção. Não vai ganhar promoção. E aí a filosofia foi um divisor de águas, porque aí a filosofia me colocou toda em questão essa questão da fé. Porque até hoje eu tenho problema de fé, né? Porque eu questiono muitas coisas. Virginiano, né? Questiono muitas coisas. Então, fé, eu acredito, eu vejo, mas não acredito, entendeu? Tem coisas que eu vivencio e eu não acredito. E aí depois, eu me dei conta que eu precisava estudar isso. E aí eu fui estudar, mergulhei de cabeça. Num desses mergulhos eu encontrei a Letícia lá num curso de TFT lá em São Paulo. Mas antes disso eu passei por Rosa Cruz, Evangélico, Batuque, Saravá, Mormons. O que tu imaginar de religião eu passei. E fui espírita, dei palestra de espírita, fui médium espírita. Mas foi a que me esclareceu mais um pouquinho, tá? Mas nunca tinha respostas. E aí eu me dei conta que o que eu buscava estava aqui. E aí eu comecei a fazer o trabalho de terapeuta. Não tem que buscar fora, tem que estar aqui. E foi aí nesse caminho que eu estou até hoje, né? Entendeu? Hoje tu fala em 40 dias, eu falo em 21 dias. O criador do Reiki, ele ficou 21 dias
em jejum lá para se conectar, entendeu? E no momento que ele se conectou, ele, não, agora eu sei o que Jesus fazia, o que Cristo fazia. E agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então, e lógico, eu não tenho esse grau de espírito, pelo menos eu não sei se eu tenho, que Jesus de espíritos mais iluminados, né? Mas eu sei o caminho para chegar lá. Então, é a conexão consigo mesmo. É tu estar atento, perceber e aceitar o que a vida te oferece. É o caminhão aquele que vem. Não quero... Aceita e confia. E aí, a terapia... E com certeza, essa tua trajetória, Delcino, faz tu olhar para as pessoas que te buscam de forma diferente. A tua experiência de vida faz com que, claro, tu receba as pessoas diferentes, que elas vão te trazer, né? O terapeuta ele fica mais aberto, com menos julgamentos, porque passou por momentos tão profundos e às vezes, ou muitas vezes, muito doloridos. Então, reconhecer isso no outro faz com que, de alguma forma, nós ajudemos as pessoas, né, de forma diferente também. E para passar a palavra já para a Verônica, porque eu sei que o tempo é curto, a responsabilidade que uma família tem quando uma criança começa a dar esses sinais. Que na minha nós era o que tinha, né? Algumas pessoas me disseram, então alguns flyerzinhos caíam, mas a gente não percebe, né? Então a importância de tu chegar num pai e dizer assim, olha para o teu filho com outro olhar. Nas escolas, professora, olha para o teu filho com outro olhar. Esse é o Delcino Magalhães, também uma história intensa, né, até chegar ao que é hoje, e ao que já foi, ao que já passou, assim como a Adriana. Estamos aqui no Terapia do Dia, na Rádio Supersônica, programa especial, né, a temporada são 4 programas, mas o programa em que nós contamos as histórias é um programa muito especial. Tanto é que passa rápido, já estamos quase chegando ao fim, e ainda tem a história da Verônica, que estamos ansiosos para saber. Verônica. Bom, eu já, lá no Encontros Gaúcho, lá no Encontro Holístico Gaúcho, eu já dei algumas palhas, eu sempre dou umas palhas, né? E eu fiz uma palestra chamada como se manifesta, a Vênus se manifesta em cada pessoa, como o amor se manifesta através da Vênus de cada pessoa. E ali eu fui apresentada como advogada e a pergunta era como advogada me para no Encontro Holístico Gaúcho e astróloga. A grande pergunta é essa, né? Bom, primeiro assim, a responsabilidade que o Delcino falou das famílias é uma grande coisa. Eu sou filha de mãe de matriz africana, batuqueira. E ela, aos 18 anos, entrou na religião. Tudo bem, ela teve lá os seus problemas com o casamento em função da religião, seguiu a vida, nos criando. Quando, num determinado momento, eu começo a sonhar. E com 3 anos de idade, a sonhar e contar os sonhos. E a peculiaridade dos meus sonhos é que era uma história, que era a história de vida que as pessoas estavam vivendo, com requintes de detalhes que uma criança de 3 anos não poderia. Então, a minha mãe percebeu que ali havia algo. E a minha mãe tinha alguém chamado Pai de Santo, né? Pai de Santo, Babalorixá, como queiram chamar. Enfim, seu mentor, né? Seu mentor, seu padre, enfim. E ela chegou e contou para ele, e ele, através, então, da espiritualidade daquela religião, disseram, você tem uma filha especial. E não corte isto dela. Deixe com que ela fale, não corte, não incentive, não alimente, mas escute. E a minha mãe fez isso. E uma das coisas que ela foi orientada a fazer é me ensinar os nomes corretos das cores, que isso faz uma diferença muito grande nesse tipo de sonho, as cores e o nome das coisas. E foi o que aconteceu. Praticamente eu sonhava, era um sonhador ambulante. Assim, sonhava e acontecia. Eu via as pessoas fazendo o trabalho de magia, eu via as entidades que tal, nos sonhos, e acordava e contava. Então, a minha mãe tem uma frase muito característica. O que tu sonhou essa noite? E eu fui indo e ela combinou comigo que eu não contaria para os outros, eu somente contaria para ela, porque as pessoas não sabem aceitar, eu poderia ser alvo de chacota e tal, e como boa capricorniana, obediente às estruturas. Nesse caso, as estruturas familiares. E segui sonhando quando
a minha mãe se une ao meu padrasto, e o meu padrasto e a minha mãe começaram a atender, assim, incorporar em casa e atender as pessoas em casa, e eu cresci vendo aquilo, cresci da sessão, cresci da batuque, recebendo o passe e axé das entidades, e tinha uma familiaridade, né, tudo em casa. Adorava os pontos, aquelas coisas todas, curtia aquilo como boa criança. Um dia, meu padrasto, minha mãe, não me lembro, estavam atendendo, quando eu passo pela sala e vejo uma cena. Só que o meu semblante, eu sou uma pessoa muito transparente, meu semblante muda. Eu só não fico branca porque a cor não deixa. Né? Para quem não sabe, sou afrodescendente. Quem está ouvindo, né, no rádio, sou afrodescendente, certo? Vulgo mulata. E aí eu fiquei branca, né? Porque eu estava vendo uma cena, e uma cena muito forte. A minha mãe percebeu, falou, o que foi? E eu saí correndo, porque eu não podia contar na frente dos outros, certo? E ela disse assim, o que tu está vendo? E eu descrevi. Quando eu descrevi, era a situação em questão. A partir daí, a minha mãe começou a perceber que eu via também. E, nessa época, eu via o mundo extrafísico, eu via espíritos. Nesta época, eu via espíritos, via cenas, via pessoas, via várias coisas, e falava o que via. Passando-se o tempo, eles jogavam cartas, jogavam búzios. Um dia, meu padrasto e minha mãe estão paradas vendo umas cartas, e eu passo, e as cartas falam comigo. Literalmente falam comigo. E eu volto. E eu disse assim, não é nada disso que vocês estão falando, é isso. E li as cartas. Na verdade, eu não li as cartas. Elas falaram comigo e eu traduzi. E a minha mãe olhou. Daí eu passou, deixavam assim, eles não alimentavam. Quando a minha mãe precisava, né, ela me chamava, dizia, o que tu está vendo com essa pessoa? E aí eu dizia o que via. E, normalmente, o que eu via uma informação, tinha um conteúdo ali. Muito bem, passou o tempo, foi passando o tempo, as coisas vão indo, eu via coisas, assim, situações de vida das pessoas, e não falava, né? Quando eu era menor, não falava. Até que eu tive uma experiência quase morte também, mas foi provocada, né? Eu tive lá um ato de desatino de adolescente, a situação era muito difícil, havia muito conflito familiar, porque eu era uma criança que não era fácil, eu sou uma pessoa assim, ó, que ninguém me convence das coisas. Ok? Capricórnio. Então, eu falo o que penso. Só que, às vezes, a gente fala que pensa de uma maneira muito áspera. E aí gera conflitos. E, então, estava muito difícil a situação. Eu tentei um ato desatinoso lá, tive uma experiência quase morte também. Só que, na experiência quase morte, eu recebi de presente, eu que não queria voltar, né? Volta. Não volto. Então, eu recebi uma bandeja, numa bandejinha, havia um cálice, e eu tomei aquele líquido. Daí eu nunca mais pensei num desatino desse, certo? E, a partir dali, se abriu outra coisa, eu comecei a passar a ter incorporações e tal, por conta do ambiente, né? Influências do ambiente e também por conta de proteção. Eu recebi uma entidade de proteção. Aí a minha mãe, então, veio, me botou na religião, querendo ou não querendo, mas as coisas continuavam, assim, continuavam. E eu sempre fui tida por pessoa, pergunta para a Verônica que ela sabe. Não é à toa que o canal Verônica Pena responde. Pergunta para a Verônica, ela sabe. Tu pergunta uma coisa para mim, eu vou olhar para ti e dizer essa resposta. Vem a informação. Da onde? Não pergunta, que não interessa. Interessa que a informação está contigo. Passando isso, só que eu queria ser o quê? Eu queria ser uma pessoa respeitada na sociedade, como boa Capricórnio. Então, eu escolhi o direito e escolhi ser juíza. Eu escolhi ser chamada de excelência e ganhar muito bem, obrigado. Tá aí a caridade. Não sei, caridade não é um problema meu. Nunca pensei nisso. E eu não tinha como não acreditar nas coisas, pois eu estava vendo. Então, as pessoas dizem, eu não acredito, o problema é teu, mas tá. Então, sempre fui assim, fui avante. Fui indo avante. Aí a minha vida teve uma reviravolta financeira muito forte. E eu tenho uma comadre, minha profunda gratidão à dona Geni, a Valéria, e elas me disseram assim, olha, o espiritismo te acolhe, o espiritismo te consola. Só que eu, como todo mundo que luta pelas finanças, eu estava cansada, fazendo uma cadeira a cada semestre, a vida financeira, assim, um tumulto financeiro. E eu fui parar no centro espírita realmente, sem um centavo para voltar para casa. E eu ajoelhei e rezei, da forma como eu sabia, com a vela, dizendo, se vocês querem que eu entre dentro desse espiritismo, eu preciso ver milagre. E aí é uma história meio longuinha, que eu não vou contar. Às 5 horas da tarde, não tinha um centavo. Eu me aventurei e ir para a avenida pedir carona para ir para o Ensinos. Eu encontro a minha colega, que me paga a janta, que me dá um molho, dá passagem, e eu ganho janta, e a minha colega me dá ticket. E eu contando a história, a tragédia, né? Claro que a pessoa conta a tragédia várias vezes no dia. Chora muito, estava desesperada.
E, ao deitar, a voz na cabeça disse, tu não tinha pedido um milagre? Às 5 horas da tarde tu não tem nada? Soma o quanto tu tem agora. E eu... Aí eu chorei mesmo. Porque eu tinha dado a minha palavra que se eu visse um milagre, eu entrava para o Espiritismo, e eu entrei para o Espiritismo. E entrei com a promessa de que, enquanto esta doutrina fosse suficiente para mim, eu ficava ali. E fiquei não, ainda me considero espírita, porque espírita se reconhece pela tentativa de melhorar-se. A pessoa não é espírita porque vê coisa ou está lá dentro da casa espírita. Ela é espírita porque ela está tentando fazer a sua reforma íntima todos os dias. E ali foi uma grande escola, porque ali realmente eu fui fazer a minha reforma íntima. Eu me acalmei. Eu parei, eu não bati mais nas pessoas, eu não xinguei mais as pessoas. Eu comecei a querer ser melhor. E ali, então, eu comecei aí a mediunidade, que, na verdade, hoje eu sei que não é só a mediunidade, é todos os graus. Eu sou uma pessoa que eu tenho todos os graus de percepção. Circulei pela escola de Conscienciologia, e eles fizeram experiências comigo, eu acesso infinitas possibilidades. Então, ali, eu me contentei com aquilo. Era passista, na mesa não deu certo, porque a pessoa é um elevador, ela vê, ela sente, ela dói, ela isso, ela aquilo. Então, não quis. Corri da mesa. Só que eu podia escolher. E eu escolhi, então, trabalhar com os desencarnados e não trabalhar com os encarnados. E conversando com a espiritualidade, assim como eu estou conversando com vocês. Ó, negócio é o seguinte, não serve, me dá suor nas mãos, eu não quero isso. Agora eu aceito trabalhar com os encarnados. Então, pode mandar. E aí, o que acontece? A vida, de novo, dá um revés. E só que aí eu deprimi. Atirei a toalha, porque eu já estava indo lá para o 10º casamento que não estava dando certo. Daí eu digo, bom, não dá nada certo nessa vida, eu não quero saber de mais nada, o que adianta fazer caridade para as pessoas? E aí eu fui começar a procurar, eu já tinha uma psicóloga, e ela estava grávida, e ela não dava, a minha história estava muito pesada, não dava. Eu tinha tido várias experiências já no consultório, experiências no sentido de, inclusive, saber quem tinha estado ali minutos antes de mim, que eu nem tinha conhecido. Então, eu fui muito testada pela psicologia. E fui, graças a Deus, conheci uma psicóloga que disse para mim, olha, estudando o teu caso, perdendo noites estudando, porque tu trabalha, tu é dedicada, tu é focada, tu era já para ser sucesso, não é sucesso por quê? Porque tu estás na área errada. Tu tem que trabalhar na saúde, ser terapeuta. E aí eu fiz uma pergunta muito cômica. Terá o quê? O que é isso? Eu não tinha ideia, eu conhecia muito de espiritismo, mas eu não sabia o que era terapia. Sabia o que era psicologia, psiquiatria, a gente tomava até os remedinhos, tá tudo certo. E aí, a primeira, então, eu fui procurar, e aí fui parar na Escola Rafael, profunda gratidão. Fui iniciada em Reiki, realmente. Quando eu fui iniciada em Reiki, a sensação que eu tive, quando eu fui iniciada, tu estás de volta ao lar. Vai ter que fazer técnica comigo daqui a pouco, quem não consegue sou eu. Está de volta ao lar. Foi essa sensação que eu tive com o Reiki. E aí, como boa disciplinada que eu sou, eu me auto-aplicava manhã e noite, manhã e noite, manhã e noite. Quando eu me auto-aplicava Reiki, é como eu estava nas nuvens, uma experiência para lá de muito boa. E continuei, e fiz, então, formação em terapia holística. Só que, naquele tempo, uma advogada atuante, fazendo, inclusive, júri, eu não me via terapeuta. E perguntava, e isso tudo serve para quê? Porque eu via as coisas nas pessoas, e por uma questão de educação não podia falar, mas não estava nem aí, falava mesmo, mas não servia, porque só falar que eu estou enxergando na pessoa que ela está com o fígado estragado, não adianta, amiga. Olha, o teu fígado não está bom, quem sabe um floral, quem sabe um chá, quem sabe isso, quem sabe um passe. Então, era isso, por trás disso que eu buscava. E a formação em terapia holística, então, me deu isso. Aliar o meu parapsiquismo, porque daí eu descobri que eu não era tão médium assim, eu era médium lá no Centro Espírita, mas fora eu acesso o campo de informação da pessoa. E eu não conseguia tocar nas pessoas, eu tinha essa minha sensibilidade, não deixava, eu ficava irritada, daí aprendi a usar o orgonístico, que é uma proteção, a partir daí, então. E no encontro holístico brasileiro, lá, fazendo uma dinâmica de biodança, lá, fazendo essa pergunta, eu fui fazer a dinâmica perguntando, para que vim? E aí a resposta veio. Tu veio para ajudar as pessoas e tu recebeu como ferramenta a mediunidade, o parapsiquismo e a percepção extrasensorial.
Todos nós nascemos para ajudar os outros e recebemos ferramentas e talentos. Só que o meu, por ser uma antena muito grande, por eu ter o Urano no meio do céu, Plutão e Júpiter é muito grande, então o acesso daqui a outra galáxia. Estão falando dos arcturianos, eu já vi eles várias vezes. Estão falando dos pleiadianos. Eles vêm falar comigo porque quem está trabalhando não consegue escutá-los, porque não escuta. As pessoas não fazem silêncio. A mente das pessoas tudo caminha. Então, eu nessa trajetória, só que assim, ajudar uma pessoa numa técnica é uma coisa. Ajudar a pessoa a se conhecer é outra. Se a pessoa não se conhecer, ela vai receber o reiki, dali a semana ela está ruim de novo. Então, eu vi que aquilo era muito pouco ainda. E eu sou adepta da Grande Fraternidade Branca desde 2012. Então, estudando os mestres, e existe um texto dos mestres que diz assim, o autoconhecimento é a obrigação do discípulo. E o autoconhecimento, existem várias ferramentas, e aí deu a astrologia. Então, a partir de 2010, mais ou menos, eu começo a estudar astrologia, vou parar na mão da minha mestra Magali, que não dá aula, ela tem uma discípula por vez, então ela treina uma pessoa por vez, e ela prontamente me treina, e fez o que comigo? Olhou meu mapa e disse, astrologia é a tua veia, sim. Inclusive dar aula, que eu já dava aula de grafologia, na verdade, né? Eu já dei aula de direito também, para os cursinhos de direito, então eu tenho a didática, essa ferramenta, nos escritórios de advocacia, eu era a pessoa que atendia os clientes, né? Antes de ser advogada, como estagiária, eu atendia os clientes novos e antigos para traduzir a linguagem jurídica. Então, eu tenho esse talento, né, de traduzir as coisas. Então, hoje, o meu propósito, a minha ferramenta com a astrologia, eu sou terapeuta holística. E aí, eu consegui me sentir terapeuta holística. A advocacia ainda está no meu caminho, certo? Ainda estou advogando alguns processos, mas essa é a vibe. E eu tenho muita satisfação quando eu posso falar para mães que estão com seus filhos, meu filho é estranho. Não, amiga, teu filho não é estranho, teu filho é maravilhoso. Então, realmente, eu concordo plenamente com o Delcino quando a responsabilidade das famílias, porque veja se a minha mãe tivesse me batido, ou se a minha mãe tivesse calado a minha boca. Hoje, embora eu tive que buscar o meu caminho, certo? Mas ela respeitou, né? Enfim. Então, é esse convite que fica às mães. Não, seu filho não é estranho, não esconda ele dentro de casa. Existem, hoje, terapeutas que podem lhe auxiliar, existem florais que vão harmonizar essa percepção, essa autopercepção. Nós temos 5 sentidos básicos e nós temos 1000 sentidos etéricos. O corpo etérico, ele é um corpo infinito. Ele está contido numa carne. Né? E ver pessoas que já foram, que já desencarnaram, é uma bênção. Certo? Então, assim, o mais breve que eu pude ser. Tá bom. Maravilha. Tem que dedicar um programa, a sugestão é dedicar um programa para falar sobre isso, sobre as crianças especiais. Isso, eu fiz um programa com a Adriana Silveira, da Hiperfoco lá, e um dos primeiros programas eu fui para falar nisso, né, das crianças, como é que as mães têm que lidar com isso. Inclusive, a astrologia mostra, né, quando uma pessoa tem uma lua proeminente, um Urano proeminente, né, maluca não pega, né, vai ser, não adianta. Tá anotado, tá anotado. Já é 14h01, nós começamos às 14h02, então estamos no último minuto do programa. Estamos travados ali. Mas é isso, né? Quando começa a contar a história, tinha até uma segunda parte, né? De histórias de isso que a Lê não falou dela hoje, né, Lê? É. Não, mas eu falei já na temporada anterior, sim. Então não vai ficar repeteco para os ouvintes. Mas então, muito emocionante, a gente já se emocionou aqui, para quem não viu, né? A Verônica aqui no fim também já rolou uma emoção. Nós estamos com a Adriana, médica veterinária, além de terapeuta, com o Delcino, filósofo, empresário, além de terapeuta, com a Verônica, advogada, além de terapeuta, a Letícia, que está aqui, professora e atriz, além de terapeuta. Então, são histórias sensacionais, assim, de formações que as pessoas procuraram, de graduações, formações acadêmicas, mas como as terapias vêm e vão tomando seu espaço. E eu acho que teve também aqui muita questão familiar, né? Foi um elogio às famílias, mesmo a tua, Delcino, sendo uma história, né, da tua família que te remeteu para outra e depois tu voltou para a tua, mas não deixa de ser um elogio, né? Sim. Então, que fundamental as participações familiares. O importante que todos falaram aqui, essa percepção que eu acredito que todos que estão nos ouvindo até este momento,
momento, são histórias muito assim, a gente fica encantado ouvindo os colegas falar, mas assim, eu acredito que tem uma voz interior em cada pessoa, em cada um, que nos torna diferentes dos demais. Nós somos todos nós somos todos seres humanos, nós estamos aqui para nos ajudar, todos nós somos iguais enquanto seres humanos, mas ao mesmo tempo nós somos únicos. Então, é importante, independente do momento que cada um esteja ou cada uma esteja vivendo, ouvir isso, né? Se perceber como o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, que foi o que os colegas trouxeram, né? Qual a minha missão, e esse momento que eu estou passando agora, o que ele está querendo me dizer para eu continuar no caminho que eu estou ou não, ou qual caminho, o que eu tenho para fazer aqui, porque quando a gente encontra o nosso caminho, a nossa missão, o nosso lugar no mundo, realmente a vida flui, fica tudo maior, os desafios continuam, mas o significado que a gente traz para a vida é muito maior. Aí vem a inteligência espiritual, né? Não existe só a inteligência cognitiva e emocional, existe a espiritual também. Então, acho que esse é o recado que os nossos colegas nos deixaram hoje. Muito bom. Nisso vai um beijo especial para a Vânia, né, que está nessa caminhada. Bom, a gente está passando já do horário, tem uma pergunta pendurada, que é a pergunta da Mari, e a Adriana vai quase poder responder só sim ou não. Que é, Madonna ajudou na vida da Kabbalah ou não? Sim, não. Sim, não. Era só um e ela responde ali, os dois. Sim, não. Na verdade, eu já vinha tendo um bom público, né? Eu posso dizer que até a Madonna me trouxe, na época, um público que eu não queria. Porque aquele público queria o lado famoso da Madonna, o sucesso da Madonna, e não era isso, não cabia. Tem um vídeo lindo, é toda uma turnê da Madonna, que é quando a turnê toda está envolvida com a Kabbalah. É lindo ver ela trabalhando com a religiosidade dela, tem nada a ver... A Kabbalah converte as pessoas à sua própria espiritualidade, obviamente que isso eu chamo de religiosidade também, tem nada a ver com a religião comum lá de fora, né? Mas é tão bonito ver ela engajando todo esse trabalho de consciência nas músicas dela, junto com todo o pessoal que trabalha com ela, né? E aí também fala a família dela na entrevista, fica fazendo a entrevista e falando do quanto ela melhorou desde que ela tinha entrado na Kabbalah. Muito bem, então Like a Prayer não é por nada, né? Eu amo Like a Prayer, eu amo essa música. Foi a música do meu último casamento, eu amo. Meu Deus, a história dos Acho que vai ter que vir casamentos, depois da música que a Adriana vai propor. Então agora pra nós. é a última rodada mesmo, cada um vai falar só 10 segundos se tem alguma coisa, né? O Delcino tem uma palestra, a Adriana vai para Brasília, é isso? Tem mais alguma coisa, Adriana? E já te agradecendo pela participação, te despede, por favor, dos ouvintes. Eu queria agradecer esse espaço maravilhoso, agradecer a cada um de vocês aqui também, né? Agradecer aos ouvintes, é claro que sem ouvinte, né? O que seria uma rádio? Né? Então, eu tenho os cursos de fevereiro que vão estar sendo lançados agora já no domingo no site www.escoladekabbalah.com, na parte de cursos. Kabbalah com H no final, para quem não... Kabbalah com KABBALH.com. Tá? E se não entrar em contato comigo, no Face, tudo vai estar os novos cursos de fevereiro. Legal, que bom. Ficamos muito contentes com a tua participação, Adriana. Tomara que nos vejamos em breve. Com certeza. Boa viagem, bom curso. Obrigada a todos e Shabbat Shalom a todos. Delcino, algo aí, além da palestra de amanhã? Eu dei uma entrevista, foi ao ar ontem, ao meio-dia, na TV Cultura do Vale, na região, bastante repercussão muito boa, que legal, positiva. Que legal. E amanhã eu tenho uma palestra lá no Instituto Mix, em Montenegro, para uns estudantes de saúde. E eu vou falar sobre o propósito, sobre a conexão, sobre a importância da conexão, do propósito de cada pessoa se encontrar. Então, é o assunto. E isso aí. Semana que vem a gente se encontra. Cursos de Reiki no decorrer das informações. A semana que vem a gente conversa. Ótimo. Verônica? Bom, primeiramente, agradecimento à Adriana ter dividido essa mesa, um prazer conhecê-la, né? E também muita história também, né? O Delcino continua semana que vem, então semana que vem eu despeço. É assim, ó, abriu a agenda de cursos, então, eu falei, nessa minha fala, eu falei da questão que não é mediunidade, e sim percepção extrasensorial. E isso hoje, a espiritualidade vem explicando que tem um nome, chama-se leitura de campo energético. E aí eu recebi por missão ensinar as pessoas
Porque cada uma tem o seu jeito de ler o campo energético das outras pessoas, ok? Ninguém é igual. Mas existe um ABC da espiritualidade. Então, eu explico a diferença entre reiki, entre barras, entre visão, entre mediunidade, entre percepção, entre audição, vidência, todas essas percepções. E como cada um tem o seu, e na verdade, a gente faz uns exercícios, eu explico isso, depois na primeira parte da manhã, parte teórica, e na parte prática, como faz a leitura de campo energético e como faz uma limpeza de campo energético. Vai ser dia 1º de fevereiro, das 9 às 18, vai ser no Portal das Deusas, da Adriana Silveira, né, que fica lá na Independência 173, na sala 903, aí depois a gente vai passar para o site, né? Isso. E, assim, observação, somente 10 vagas. Ótimo. Se lotar, que já deve estar lotado, acho que eu tenho 1 ou 2 só. Por quê? Porque já abriu fila no outro, eu fiquei devendo, abriu fila. Então, já tinha gente inscrita, pessoas inscritas, certo? Por que só 10 pessoas? Porque eu entro no campo de uma por uma e vejo como é nela essa manifestação, e aí treino com ela. E depois ela vai poder fazer estágio na prática, lá nas sextas-feiras, que tem o projeto Terapeutas do Amor. Lá, sextas-feiras eu saio daqui e vou atender lá de graça, né? Quem quiser fazer uma leitura de campo energético comigo, pode chegar lá, é de graça mesmo, né? Muito bom. Nos manda o link e a gente coloca nos comentários da Manda, live. então. Ótimo. Tá certo? Obrigado. Muito obrigada. Então, em parceria com a Rádio Supersônica, temos a sala terapêutica, que fica a 3 quadras daqui, na Zona Norte. Quem quiser entrar em contato, é só procurar a Sala Terapêutica Pô. Nós temos grupos de constelação familiar, cursos de barras de Access que eu facilito, também o curso Fundamento do Access vai entrar agora. E tem uma programação bem bacana com terapeutas e quem gosta de terapias na Sala Terapêutica. Então tá, curso de barras no fim de semana, troca de barras, informaremos. Isso. Ótimo. Obrigado, pessoal. Passamos um pouquinho, Mari, mas, né, histórias são histórias. E nos vemos com Delcino, com Verônica, com Letícia, comigo, na próxima sexta-feira. Adriana, muito obrigado, boa viagem. Obrigada. Boa viagem, Verônica, um prazer estar contigo. Adriana, Até a próxima sexta, pessoal. Valeu. Até sexta. até sexta. A música. A música, Adriana, que a Adriana nos propôs. A música é do Galo, né? É de quem? O nome da música, A música do Galo. A Adriana Galinha trouxe Claro. a música do Galo. Para quem chegou agora, não é. Gente, Para quem alguém chegou não agora, não é um. Não é um insulto, né? Não, perdoa. O Maetue. Quem puder acessar todo o CD dele, é fácil. Galo de- com 2 L's, né, Galo com Adriana? 2 L's. Gaio. É uma das É um Gaio, dos na CDs verdade. mais lindos que eu já ouvi na minha vida. Então esse é o presente que a Adriana deixou para nós. Obrigado, pessoal. Até a próxima sexta. Até mais.